Fala, turma do sexto semestre, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa nossa explicação conceitual, que vai servir de base para a nossa próxima sessão. Como a gente está adotando o modelo de sala invertida, a ideia aqui, claro, não é ficar lendo o capítulo de livro para vocês. O nosso objetivo é construir um raciocínio fisiopatológico sólido de verdade. Nós vamos conectar aquela dinâmica de fluidos lá da fisiologia básica direto com a avaliação clínica da sobrecarga volêmica na beira do leito. Dominar isso é um verdadeiro divisor de águas na prática médica, porque entender exatamente como e por que um edema se forma muda toda a sua abordagem diagnóstica. Então vamos lá. Para ancorar nossa discussão, imagina a seguinte cena no ambulatório, que é o nosso desafio pré-aula. Chega para você um paciente de 62 anos, hipertenso, com aquela queixa clássica e angustiante de ortopneia, ou seja, falta de ar assim que ele deita. Aí você vai examinar e encontra um edema de membros inferiores bem marcado, um cacifo de 3 cruzes em 4, e ao posicionar o paciente a 45 graus, a veia jugular dele está lá bem distendida. A grande charada que a gente precisa resolver hoje é: como é que um único problema sistêmico consegue bagunçar o corpo inteiro, das pernas até o pulmão e o pescoço? Para entender isso, a gente vai ter que dar um zoom in e ir lá para o nível microscópico. E é aqui que entra a nossa famosa hemodinâmica capilar. Quando a gente revisa as forças de Starling, que são as regras do jogo para a movimentação de líquidos no corpo, a gente vê um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tem a pressão hidrostática capilar, que é aquela força física empurrando o líquido para fora do vaso, direto para o interstício. Do outro lado, puxando a corda no sentido oposto, tem a pressão oncótica capilar, comandada principalmente pela albumina, que atua como uma esponja, puxando o líquido de volta para o sangue. Num cenário ideal, isso vive num equilíbrio super delicado. Mas quando uma dessas forças perde o controle, o líquido vaza e se acumula. E adivinha? É literalmente isso que a gente chama de edema. Saindo do micro e voltando para o macro, vamos ver como isso se aplica no coração do nosso paciente. Num coração saudável, a bomba funciona redondinha, o fluxo é contínuo e tudo flui bem. Mas olha para um ventrículo dilatado, típico de uma insuficiência cardíaca crônica. A dinâmica vai para o espaço. O coração falha como bomba, o sangue rico em oxigênio não é ejetado direito e, inevitavelmente, o que acontece? Um baita do engarrafamento. O volume vai se acumulando e gera uma pressão retrógrada. Essa pressão volta pelas veias e bate lá na porta dos capilares sistêmicos, elevando drasticamente aquela pressão hidrostática capilar que a gente acabou de falar. Então, pausa rápida para pensar, bem na linha da primeira questão do nosso material. Diante de um paciente com insuficiência cardíaca sistólica e um baita edema nas pernas, qual alteração pontual nas forças de Starling explica esse inchaço todo? É exatamente a pressão retrógrada que acabamos de montar. O aumento da pressão venosa sistêmica joga a pressão hidrostática capilar lá no teto. Essa força absurda de empurrar o líquido vence facilmente a pressão gótica, forçando a filtração contínua de água para o interstício das pernas dele por pura gravidade e aumento de pressão. E sabe o que é mais fascinante na fisiopatologia? É ver como ela explica tintim por tintim os sintomas do paciente. Pensa comigo, por que ele sente falta de ar bem na hora de dormir? A famosa ortopneia. É mecânica de fluidos pura. Quando a pessoa deita, a gravidade para de segurar o sangue nas pernas. Todo aquele volume é redistribuído super rápido para o tórax, aumentando de uma vez o retorno venoso. Só que o coração doente não dá conta de bombear esse volume extra. O resultado é um pico de pressão hidrostática, mas dessa vez lá nos capilares do pulmão. O líquido vaza para o interstício pulmonar e encharca tudo. Esse pulmão pesado perde complacência, a troca gasosa fica prejudicada e o paciente sente a dispneia. Faz todo sentido, né? Trazendo de volta para a beira do leito, fica claro que o exame físico é um reflexo exato das pressões internas. Aquela turgência jugular a 45 graus não está ali por acaso. Ela é o grito de socorro do aumento da pressão venosa central, mostrando que o coração direito não está aguentando o tranco do retorno venoso. Junto com isso, temos o ganho de peso rápido e o edema nas pernas, mas olha só, guarda isso. O edema não é só aumento de pressão hidrostática. Tem um vilão oculto trabalhando pesado nos bastidores, que é a retenção de sódio e água. E isso nos leva aos rins, os nossos grandes sensores de volume. Gente, isso aqui é um paradoxo clínico maravilhoso. O nosso paciente da insuficiência cardíaca está lotado de água, super hidratado, cheio de edema. Só que como a bomba cardíaca está fraca, o volume de sangue que de fato chega no rim é muito baixo. O rim interpreta essa queda como se o paciente estivesse sangrando, com baixo volume arterial efetivo. Em pânico, o que o rim faz? Ele liga os motores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SARA.
O resultado? Mais retenção de sódio, mais retenção de água, tentando desesperadamente aumentar a pressão. É um ciclo vicioso terrível que só afoga o paciente ainda mais. Chegando aqui, é crucial a gente não colocar todo o edema sistêmico no mesmo saco. Na insuficiência cardíaca, como a gente exaustivamente bateu na tecla agora, o problema principal é o aumento da pressão hidrostática. É muita pressão empurrando. Agora pega um paciente com edema por cirrose hepática. O cenário é totalmente outro. O fígado está doente e parou de fabricar albumina. Sem albumina, a pressão oncótica despenca. Falta força para segurar o líquido dentro do vaso. Os dois pacientes vão ter edema generalizado, mas por mecanismos de Starling diametralmente opostos. Isso puxa um gancho excelente para uma daquelas dúvidas clássicas de corredor de hospital. Pensa bem, se o paciente cardíaco está com edema e tem turgência jugular, por que o paciente cirrótico, com a barriga gigantesca cheia de ascite e pernas inchadas, geralmente não tem turgência jugular? Para matar essa charada, você tem que pensar em onde a pressão está acumulada versus onde o líquido efetivamente está no corpo. A resposta está no que a veia jugular realmente significa. A turgência jugular é um termômetro direto da pressão venosa central, ou seja, da pressão lá dentro do átrio direito. Na cirrose, o líquido está todo fugindo para o abdômen e para os tecidos, porque falta proteína. O volume que sobra dentro das artérias, o nosso volume arterial efetivo, está, na verdade, super reduzido. Como não tem excesso de sangue engarrafado tentando voltar para o coração, a pressão venosa central não sobe. Logo, a jugular fica quietinha, plana. Nunca se esqueçam, a jugular é a janela da dinâmica do coração direito, não uma régua para medir o total de água no corpo. Com toda essa fisiopatologia na cabeça, a semiologia faz muito mais sentido, não é? O exame físico cardiovascular tem que ser muito metódico. Quando a gente quer avaliar sobre targa volêmica, inspecionar a jugular ao padrão ouro. O normal, num paciente levemente inclinado, é ver a coluna da jugular subindo no máximo uns 3 ou 4 centímetros. Qualquer coisa acima disso já acende um alerta vermelho de que o átrio direito está sofrendo com alta pressão. É a congestão sistêmica se revelando na sua frente, muito antes de você laudar qualquer ecocardiograma. E para testar a reserva desse ventrículo direito na prática, a gente usa a clássica manobra do refluxo hepato-jugular, mas tem que fazer direito. Primeiro, deita o paciente cravado em 45 graus, com o pescoço bem relaxado. Aí você vai com a mão no hipocôndrio direito e faz uma compressão firme e sustentada por uns 10 a 15 segundos. Essa apertada empurra de uma vez o sangue esplâncnico de volta para o coração. Se o coração for saudável, ele acomoda esse golão de sangue numa boa. Mas se o ventrículo direito já estiver capengando, a coluna jugular vai subir mais que 3 centímetros e ficar lá no alto enquanto você aperta. Viu isso? O teste é positivo. A bomba direita não está dando conta da sobrecarga. Para a gente fechar e preparar o terreno para a nossa discussão ao vivo, deixo vocês com a última reflexão do nosso desafio, baseada naquele artigo da USP que está na bibliografia de vocês. Como que os nossos próprios receptores de volume, que evoluíram para nos proteger de desidratação e sangramento, acabam sendo enganados e trabalham contra o paciente para manter e até piorar a congestão na insuficiência cardíaca. Quero vocês com essa resposta afiada, conectando Starling e a resposta renal para a nossa sala invertida. Vamos tirar todas as dúvidas e transformar essa teoria em conduta clínica. Um abraço e bons estudos, pessoal!